Olá pessoal, então hoje vamos ver os elementos constituintes das próteses parciais removíveis e vamos começar pelos retentores que podem ser tanto diretos ou indiretos, né? O primeiro que a gente tem aqui são os diretos, que são responsáveis pela retenção. Lembrem lá dos princípios biomecânicos, a retenção é o que mantém a prótese sem sair da boca, né? Que retém ela, que deixa ela fixa na boca. Geralmente, esses retentores diretos estão mais próximos às áreas edêntulas, são aqueles que estão logo ao lado do espaço protético. Como, por exemplo, esses dois aqui na imagem. Conseguem ver os dois círculos vermelhos, né? Então, são dois grampos com apoios, né? Que estão diretamente ligados à área protética ali, né? Ao espaço protético. Então, eles são retentores diretos. Já os retentores indiretos são responsáveis pela estabilidade da prótese, né, evitando que a prótese não faça aquele movimento de rotação que a gente comentou. Geralmente estão bem mais distantes das áreas edêntulas, garantindo assim que a gente consiga formar aquele polígono, né, aquela área maior da linha de fulcro, né, que a gente vai ter uma área de fulcro daí, garantindo que a prótese não se movimente, não rotacione dentro da boca do paciente. Então, este outro grampo aqui com apoio também é um grampo, que tem apoios também, mas é um retentor indireto. Conseguem ver que ele está mais longe ali da área protética que a gente tem aqui na frente, mas a gente tem um dente aqui e eles estão aqui. Então, eles estão retendo indiretamente essa prótese. Imagine se ele não tivesse aqui, o paciente mastigaria desse lado e aqui nesse lado a prótese levantaria, soltaria desse lado por não ter. Imagine que ela acabasse aqui, né? Então, a prótese se movimentaria muito dentro da boca do paciente, podendo correr o risco até dela cair, né, durante a fala, durante a mastigação. Os apoios, né? São estruturas metálicas que se conectam ao nicho no elemento dentário. Então, o dentista ele faz um preparo no dente, né? Que a gente vai ter o encaixe da prótese dentro daquele dente, daquele dente que vai ser o encaixe, o retentor da PPR. Geralmente esses apoios são os que guiam o passo de inserção e remoção da peça, que a gente chama de PIR, né? Então, quando a gente for estudar delineador, a gente vai rever esses apoios de novo, a gente vai ver a localização de cada apoio, como que a gente determina, né, os espaços onde vão ser confeccionados os apoios, para a gente ter uma melhor inserção da peça, né? Porque a gente tem que pensar também que o paciente não pode ter muita dificuldade em colocar a peça. A gente pode ter, a gente sabe colocar uma peça, né, depois que a gente aprende a confeccionar, né? Mas o paciente tem que ter facilidade para isso. Por quê? Porque senão ele vai parar de usar a peça, ou ele vai quebrar a peça, ou ele vai entortar a peça. Então, a gente tem que ter esse cuidado também na hora de planejar os casos. Então, os apoios são essas manchinhas em azul, esses círculos em azul. São esses pequenos detalhes metálicos que encaixam dentro da coroa do dente. Conseguem ver que elas completam o dente. Então, a gente faz desgastes na boca, né, que são chamados de nichos, que a gente vai ver nos próximos slides, que em cima desses nichos a gente confecciona os apoios em metal. Então, o nicho é um preparo no dente onde fica posicionado o apoio. A gente faz com as brocas, né, com as pontas diamantadas, mas só o cirurgião dentista faz, né? A gente pode planejar, né, no laboratório onde vai ser, no modelo de estudo, por exemplo. A gente faz um modelo antes de preparar a boca do paciente e determina onde vai ser. A gente pode simular o preparo de boca. A gente envia o modelo simulado para o dentista, ele vai lá e copia na boca do paciente. A gente tem alguns tipos de nicho, né? Primeiro deles, o mais comum é o nicho oclusal, que vocês viram ali na imagem dos apoios, que fica na oclusal dos dentes posteriores, né? Existe um tamanho que a gente tenta delimitar, né? Geralmente a parede lá embaixo é plana, né? Com um tamanho de 1/3 aqui da parte intermediária, né? Do dente.
E em dentes maiores, a gente pode até fazer 1/4 aqui, né, da área mesiodistal, mas geralmente a gente faz 1/3, né? 1/3 para 1/3, que nem nesse pré-molar aqui. A gente pega o terço médio aqui, né, da face distal, da face mesial, e prepara ele com uma broquinha específica para isso também. Mas sempre a parede tem que ser plana lá embaixo, com as arestas arredondadas aqui, para facilitar depois na confecção do metal. Então, geralmente respeitando esse terço, a gente divide, né, ou faz o jogo da velha aqui no dente e utiliza o terço médio aqui da face distal ou mesial, né? Em alguns casos a gente vai preparar as duas, né? Prepara esse lado aqui também. Que geralmente quando a gente tem pré-molares com 2 espaços protéticos, um em cada lado, né, dele, então geralmente a gente prepara os dois nesses casos. Daí vai usar os dois aqui também, 1/3 na distal e 1/3 aqui na mesial. E a gente tem também os apoios, os nichos nos dentes anteriores, né? Que a gente faz um preparo um pouco diferente. A gente tenta fazer esse preparo de encaixe, né? Que ele passa a broca, só a ponta da broca um pouco mais rasa do que aquele nicho oclusal, só para ter um encaixe aqui e a prótese não deslizar durante a mastigação. Então, quando a gente mastiga, a prótese vai bater aqui e não vai descer. E é isso que a gente tem que sentir na boca do paciente ou no modelo de gesso, que a prótese trava nessa região ali. Outro elemento que nós temos nas PPR são os grampos, né? Eles são os retentores da PPR, né? Em sua maioria são os que fazem a retenção da PPR. Podem ser tanto indiretos como diretos, né? Vocês viram lá nas duas primeiras imagens, a gente tem os dois são grampos, um é retentor direto, outro retentor indireto, né? O que determina é a posição dele, a relação dele com o espaço protético. Eles são elementos que abraçam os dentes, né? Fazem o contorno dos dentes, passando ali pelo equador protético, né? Do dente. Esse é outro termo que nós vamos conversar nas aulas de delineador. Equadores anatômicos, equadores protéticos, tá? Isso é muito importante na hora da gente escolher aonde vai ser a altura do grampo, né? Onde ele vai ser colocado, onde vai colocar a ponta do grampo, né? Mas a aula de grampos também a gente vai falar bastante dos tipos de grampos, o que é um grampo, como que ele funciona. E existem diversos tipos de grampo. Então a gente tem alguns tipos são bem clássicos, né, utilizados para alguns tipos de situações e outros para outras situações. Então a gente vai discutir tudo isso na aula de grampos, tá bom? Mas os grampos são essas estruturas aqui, que estão abraçando os dentes aqui. Ó. Conseguem ver esses braços? Eles têm um braço geralmente de retenção, que na maioria das vezes fica na vestibular, né? E a gente tem um braço de estabilização, né? Então a gente tem lá o braço de retenção na vestibular aqui, e atrás a gente tem um braço só de estabilização. Porque se a gente tivesse 2 ou 4 aqui no caso, braços de retenção, a prótese seria muito difícil de ser removida. Então o braço de estabilização serve apenas para a gente não ter muita força no dente que está segurando esse grampo. Que como ele vai trabalhar, o grampo vai forçar o dente, se não tivesse esse braço aqui atrás, provavelmente o dente começaria a perder osso em volta dele e ia ser um problema mais grave para o paciente. Ele ia perder esses dentes com o tempo. Então, o braço de estabilização serve para estabilizar o dente que está segurando ali, né, o grampo. Mas isso a gente vai comentar também nas aulas de grampo, mais a fundo. Temos os conectores, que podem ser maiores ou menores. Os maiores geralmente são as barras, né, que conectam os lados da prótese, né? Então a gente tem barras em U, barra dupla, né? Tem alguns tipos de barra palatina, que a gente usa para fazer as PPRs. Também vamos conversar mais para frente, tá? Os tipos de barra. Temos os conectores menores, que são aqueles que unem as estruturas da PPR. Então todas essas estruturas elas têm que ser unidas por alguma estrutura menor, que são os conectores menores.
Então as barras aqui nos conectores maiores, né, são essas estruturas bem rígidas que dão a rigidez para a prótese, que evitam dela entortar às vezes, né? Então tudo isso aqui é uma barra, né? E aqui a gente tem um conector menor, que faz a união do grampo e dos apoios ao conector maior. Estão vendo? Que tem uma estruturinha aqui no meio unindo o conector maior aqui com o grampo. Então geralmente essas uniões aqui, ó, que nem aqui também, então todas essas uniões a gente chama de conectores menores. E nós temos por final a cela, né, que é a estrutura metálica que vai dar suporte aos dentes acrílicos, né, aos dentes artificiais do paciente. Então as celas são essas estruturas com bolinhas aqui, né? Essas bolinhas são feitas, na verdade elas já vêm prontas, né, para o acrílico passar por baixo e ficar fixo, né, no metal, porque o acrílico não vai ter união química, é só uma retenção mecânica. Então eles têm que ter esses furinhos para preencher de acrílico e ficar bem firme ao metal, né? Então a cela é essa estrutura aí. E aqui nós temos uma imagem que vocês podem usar depois para treinar, né? Eu vou fazer um exercício para vocês lá no sistema, para vocês desenharem. Desenharem não, para circularem. Desenho a gente vai ver mais para frente. Para circularem, para grifarem, bem similar a esse aqui que vocês estão vendo. Então utilizem esse desenho como apoio para fazer o exercício. Mas lá no sistema vai ter um exercício com uma prótese, né, uma estrutura metálica, para vocês identificarem cada um. Se vocês conseguirem desenhar e submeter lá, vai ser mais legal, tá bom? Mas mais pra frente a gente vai também treinar desenhos também. Então se preparem para começar a desenhar PPRs, tá? Porque a gente tem que treinar bastante isso, então é uma coisa que valoriza bastante o nosso trabalho, saber desenhar uma PPR, né, com qualidade. Então, fiquem bem e até as próximas aulas, gente.